Triunfa. Estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas e nesse vídeo vamos estar continuando o estudo de funções. Bom, alguns gráficos de funções elementares, ou seja, os mais básicos, serão os seguintes. Suponha que nós teremos aqui uma função f de x em que é uma constante qualquer. Vamos supor aqui que é uma constante chamada a. É um número qualquer. Esse tipo de função ele é chamado de uma função constante. Ou seja, se nosso f de x aqui representa os elementos, um correspondente no y, note que o y ele sempre será igual a a. Ou seja, eu não tenho nenhuma variável aqui. Eu não tenho nenhum um x diferente para se relacionar com cada y. Ou seja, a nossa função ela será dessa forma aqui. Ela será paralela ao eixo x. Então, note que para qualquer x que eu coloque aqui, ele sempre será igual a esse valor a. Então, esse x aqui será igual a a. Esse x aqui também será um y correspondente que é igual a a. Tudo bem? Esse tipo de função é chamado de função constante. Bom, outro tipo de função é chamado de função identidade. Essa função ela é da seguinte forma. É o y igual a x. Ou seja, todo x aqui vai ser o mesmo ponto aqui em y. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, o x igual a 1, o meu y aqui também será 1. Tudo bem? O gráfico dessa função ele será uma reta que corta aqui na origem, exatamente no meio, ou seja, a bissetriz aqui do primeiro e do terceiro quadrante. Então vai ser uma função que corta aqui bem no meio. Essa aqui é a nossa f de x. Tudo bem? Essa função vai ser importante para a gente representar algumas simetrias mais para frente e falar da função inversa também. Bom, outro tipo de função ela é chamada de função polinomial. Ou seja, ela é delimitada por um polinômio. Então, por exemplo, elas vão ser um gráfico em que vai ter algumas curvas, que chamamos de algumas curvas suaves, tudo bem? Vão ser funções em que a nossa f de x vão ter algum expoente, por exemplo, um x elevado a alguma coisa. Por exemplo, x igual a terceira, mais x ao quadrado, mais 3. Não é exatamente o gráfico dessa função, mas é só para exemplificar. Bom, essa função polinomial ela vai ser mais abordada quando estiver vendo o cálculo diferencial, que justamente por esse caso das curvas suaves. Então vamos ver algumas características mais importantes dela. Por exemplo, os pontos mais altos e os pontos mais baixos. Por que é importante numa função ter essas curvas suaves, não ter nenhuma quebra ou não ter nenhuma descontinuidade e coisas desse tipo. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.